Que tu acha sobre a adoção? Eu acho que é algo importante, não só para a criança que vai ser adotada, mas também para a família que vai adotar essa criança. Porque a criança, ela normalmente ela vem de um lugar onde vem de uma perda, né? Às vezes é órfã, os pais morreram, ou então ela não tem pais, foi abandonada. Então isso é um passo muito importante para essa criança, algo muito importante, que ela vai ter uma família. Mas além disso, também é algo muito que faz diferença na vida da família que vai adotar. Porque às vezes são situações em que esse casal não pode ter um filho. Como é o caso, às vezes, de uma mulher que é infértil, um homem que é infértil por algum motivo, ou porque é um casal homossexual que não pode ter filhos pelas vias, vamos dizer assim, normais. E às vezes são pessoas também que querem fazer diferença, um casal que às vezes já tem um filho, quer ter outro filho, mas não quer colocar mais uma criança no mundo, não quer botar mais uma pessoa no mundo, sabendo que tem tantas que estão abandonadas. Então é algo muito valoroso, algo muito importante. Minha filha pediu uma opinião para o seu trabalho de escola sobre o tema adoção. É um assunto de extremo interesse e me faz pensar muito numa reflexão que toda a sociedade deve fazer. A adoção é uma atitude das mais nobres do ser humano, porque ele recebe como filho uma criança, uma pessoa que não gerou, e dedica a ela todo o sentimento, amor, capacidade de criar, de trocar com ele, que um ser humano precisa. Acho que toda a sociedade em que a adoção é bastante desenvolvida, ela é melhor, porque existe uma troca extremamente importante entre pais que querem dedicar amor a crianças e um número expressivo de crianças que precisa disso e que não teve a oportunidade por questões de sorte até. De maneira que eu queria finalizar esse depoimento dizendo que eu admiro profundamente as pessoas que optaram por adotar crianças, proporcionando a elas felicidade. Bom dia, o meu nome é Maria Júlia Gaioto de Borba, eu sou advogada e para me formar eu apresentei um trabalho de conclusão de curso cujo título era Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance, Possibilidade de Aplicação no caso de devolução de crianças adotadas. Então, no meu trabalho eu tratei rapidamente do tema de adoção, por isso eu vou falar bem resumidamente umas coisinhas aqui e tentar fazer um link com o livro Helena tratado em sala de aula. Como você pode explanar o conceito de adoção? Bom, bem resumidamente, a doutrina classifica a adoção como um procedimento recíproco para tentar satisfazer dois polos. O primeiro, a da criança, que por algum motivo não tem uma família e sonha em ter uma família, e o outro polo é de pais, pode ser um casal, um homem, uma mulher, que tem a intenção de adotar. Por algum motivo não conseguem ter filhos, ou conseguem, querem aumentar a família, ou caso não consigam, desejam recorrer ao procedimento de adoção. Como a adoção é regulamentada pelo direito no Brasil? Bom, o direito e as leis precisam evoluir, se desenvolver, a fim de satisfazer a sociedade que eles regem, né? Então, hoje, o menor é um cidadão sujeito de direitos e, inclusive, é muito protegido e seus direitos são muito tutelados. Então, são necessárias leis para regular o assunto como um todo. Nesse sentido, pode-se citar a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que prevê a adoção no seu artigo 227, parágrafos 5º e 6º. Em 90, surgiu o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta
pormenorizadamente tudo relacionado ao direito do menor. E em 2009 surgiu a chamada nova lei de adoção, que esclarece e prevê todos os requisitos, todas as situações, tanto do pai, tanto dos direitos da criança, que são necessárias para o processo de adoção. Tem 2 princípios muito importantes que merecem ser citados no direito brasileiro referentes a esse tema. O primeiro é o da proteção integral, que diz que o Estado deve atuar e intervir no sentido de garantir ao menor direitos fundamentais e essenciais, como alimentação, moradia, lazer, escolaridade, entre outros. E outro princípio importante é o do melhor interesse do menor, que diz que, independentemente da situação, a opção que deve ser seguida, escolhida, é o que mais satisfaça o direito da criança. O que mais for benéfico para o menor é o que vai ser decidido. Quais são os efeitos da adoção? Para falar sobre esse assunto especificamente, eu acho importante algumas considerações iniciais. Após o processo de adoção, aqui no Brasil é um pouco burocrático, como se trata de um assunto muito que envolve direito da criança e como a adoção é irreversível e irrevogável, o processo tem que ser feito com muita cautela para evitar danos posteriores. Entretanto, no Brasil é muito lento, é muito burocrático. Os pais geralmente têm preferências muito específicas, como recém-nascidos, loiros, olhos azuis, alguma característica específica. Entre muitos outros, existem muitas crianças soropositivas, muitos pais não querem. Entre vários outros quesitos que fazem com que orfanatos fiquem lotados e a morosidade no judiciário venha a ser muito grande, sendo muito lento o processo de adoção. Mas, após esse processo, no qual os pais ou candidatos a serem pais se cadastram, existe um cadastro nacional, existe uma fila, existe a certeza de que a criança não tem um vínculo com os antigos pais, ou seja, precisa existir a perda de um poder familiar para que haja a construção e a constituição de um novo poder familiar. Para isso, após esse processo, após a formalização da adoção, ela é irrevogável. E o principal efeito dela acaba sendo uma consequência, é que filhos adotivos e consanguíneos são equiparados juridicamente. Deveriam ser pessoalmente também, através do afeto e do carinho. Eles devem ser tratados da mesma forma. Para o direito, após essa formalidade, que é o processo de adoção, não existe distinção nenhuma. E isso é o efeito que a gente vai falar. Então, tudo que eu estou falando dos efeitos, a gente precisa ter a noção de que não vai ter mais distinção. Se tu é filho adotado, se tu é filho de sangue biológico, vocês vão ser tratados da mesma maneira. E isso depois a gente vai relacionar com o livro que a gente leu, vocês leram. Tem 2 grandes efeitos, olhando por uma ótica bem genérica. O primeiro efeito é o patrimonial, que se refere ao dinheiro, à herança, a alimentos. E alimentos aqui eu não falo só em relação à comida, alimentos para o direito se relaciona à pensão alimentícia, a direito à escolaridade, a direito ao lazer, tudo que os pais devem proporcionar. Isso é no âmbito patrimonial e também no âmbito pessoal. Ou seja, os pais biológicos, a adoção vai trazer o efeito no âmbito pessoal, que é carinho, amor, afeto e todos os sentimentos e noções familiares que qualquer família tem ou deveria ter. Qual a relação que o tema tratado tem com o livro Helena, de Machado de Assis? Bom, tentando fazer uma associação bem resumida entre o livro e o tema adoção, o principal, eu acho, para a gente ter consciência nesse assunto, é no que se refere aos efeitos e no que eu já falei sobre a equiparação de filhos consanguíneos e adotivos. No caso do livro,
a Helena era filha adotiva, e os irmãos não gostaram, né, não queriam dividir a herança, e isso acontece muito. Só que hoje em dia, é muito importante ressaltar que a jurisprudência, os tribunais, têm decidido no sentido de que o afeto é de suma importância para decidir uma filiação. Antigamente, só o DNA, só o conhecimento de serem pais biológicos ou não que definia isso. E hoje os magistrados estão entendendo de outra maneira. Hoje tu pode não ser pai de alguém, tu pode não ser filho de alguém, mas o afeto, a ligação, o carinho, o amor e a rotina, a convivência são capazes de definir sim quem é pai ou quem é mãe. Então, no caso do livro, a Helena tinha o direito, tanto é que ele desejava dar a herança para ela, o que também só para ela não pode, porque filhos, como a gente já falou, são todos iguais, adotivos ou não. Então, todos tinham direito, deveria ser dividido a herança em cotas iguais para os filhos, como tem que ser. Após a adoção, não tem que ter distinção entre nenhum filho, e isso tanto financeiramente falando, quanto em termos de afeto e de carinho e de respeito. Todos os filhos são iguais perante a lei e deveriam ser perante o amor de quem os adota.